Vamos! Vamos! É o Mengão classificado. Estamos nas quartas de final da Libertadores. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É Flamengo, pô. Antes, ficou até agora aí. Pode dormir, pode dormir. E ó, agora que era pra soltar o papel picado, né? Soltaram antes. Chupa, chupa, Inter. Cadê Baldaço? Cadê os caras aí que falaram que o Inter já estava nas quartas de final da Libertadores? Tá não, tá não. É o Mengão quem tá. Mengão classificado para as quartas de finais da Libertadores da América. Rumo ao Tetra. Betano, pode vir, pode vir. Vem pro Tetra, Betano, vem.